O segredo que será desvendado hoje é como identificar os tipos de mortes através da perícia. O Instituto Médico Legal integra o Centro de Perícias e é responsável pelas perícias médico-legais no ser humano em que crimes deixam vestígios. O IML é comandado por um diretor e possui 3 coordenações. A primeira, coordenação de perícia no vivo, a segunda, coordenação de perícia no morto e, por último, a psiquiatria forense. A coordenação de perícia no morto possui a gerência em traumatologia forense e a gerência em sexologia forense. Já a coordenação de perícia no morto atua como gerência de patologia forense. Hoje eu vou falar sobre a traumatologia forense. As ofensas à integridade física ou à saúde produzida por agentes mecânicos, físicos, químicos ou biodinâmicos. A traumatologia forense estuda os aspectos médico-jurídicos das lesões causadas pelos agentes lesivos. Trauma é o resultado da ação vulnerante que possui energia capaz de produzir a lesão. Os agentes mecânicos são agentes que atuam pela energia mecânica. Essa energia modifica o estado inercial, repouso ou movimento de um corpo em agente agressor e produzindo lesões em todo ou parte do outro corpo. A atuação age por contato e diretamente sobre a superfície atingida, atuando por somente pressão, pressão e deslizamento, choque acompanhado ou não de deslizamento. Daí os 3 tipos de lesões simples: punctória, incisa e contusa. A punctória, pressão em um ponto; incisa, deslizante maior que pressão; contusa, choque, pode haver ou não deslizamento, que no caso, alguns exemplos. A punctória, exemplo, prego, alfinete, agulha, furador de gelo. Incisa, navalha, bisturi, lâminas. Contusa, martelo, marreta, tonfa, soco inglês, bastão. Agentes perfurantes, instrumentos ou agentes finos, alongados, pontiagudos, de diâmetro transversal, extremamente reduzido em relação ao seu comprimento, produzindo lesões punctórias ou pontiformes. Atuam por pressão sobre um determinado ponto e penetram a superfície, geralmente afastando as fibras dos tecidos atingidos. Exemplos: prego, espinho, agulha, furador de gelo, espeto de churrasco. Características dos agentes perfurantes: orifício de entrada, diminuto, circular ou fusiforme, de pouco sangramento externo, mas a lesão pode ocasionar importantes lesões internas, como a perfuração de órgãos, vísceras ou hemorragias. A trajetória é retilínea, predomina a profundidade, ou seja, o comprimento sobre o diâmetro. Termina em fundo cego, fundo de saco, lesão penetrante. Pode ser transfixante com orifício de saída semelhante ao de entrada. Os agentes cortantes atuam por pressão e deslizamento, atingindo a superfície em ângulos variados, produzindo feridas incisas ou ferimentos incisos. Exemplos: a navalha, gilete, bisturi, estilhaço de vidro, capinha-navalha, entre outros. As características dos agentes cortantes são regularidade e nitidez de suas margens e bordas, hemorragia quase sempre abundante, predomínio do comprimento sobre a profundidade, afastamento das bordas. Feridas especiais dos agentes cortantes. Na parte anterior do pescoço, classificado como esgojamento. Na parte posterior do pescoço, classificado como degolamento. Quando há separação total da cabeça do restante do corpo, denomina-se captação. Lesões de defesa. Hoje eu vim falar sobre sexologia forense. Dos crimes contra a liberdade sexual de interesse para a medicina legal são estupro, violência sexual mediante fraude. Segundo o Código Penal, são atos sexuais, conjunção carnal, ato libidinoso, atentado violento. Ocorreu algumas alterações da lei, como no artigo 214, que foi revogado.
onde o ato libidinoso diverso da condição carnal foi englobado pelo estupro. Estupro, alterações da lei. No caso, o artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena de 2 a 6 anos. Conjunção carnal, também chamada de coito, é a relação entre homem e mulher, caracterizada pela penetração do pênis na vagina, como sem ejaculação. Atos libidinosos, conjunção carnal, ato libidinoso por excelência, atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Estupro. Objetos periciais, demonstrar a conjunção carnal ou penetração vaginal. A ausência do consentimento pelos sinais de violência efetiva ou presumida, provas biológicas que permitem identificar o estuprador. O exame do ímã pode mostrar que ele está íntegro, com ruptura completa, com ruptura incompleta, sexual pregressa. A perícia deve buscar provas de ejaculação, ou seja, o sêmen. A constatação da presença de um único espermatozoide em cavidade vaginal, a conjunção carnal, também poderá ser comprovada com base na constatação de gravidez. O prazo máximo legal da gravidez é de 300 dias. Transtornos da sexualidade. Distúrbios qualitativos ou quantitativos do instinto sexual chamados de parafilias. Podem ser sintomas de perturbação psíquica, fatores orgânicos glandulares, simplesmente questão de afrodisia. É a diminuição ou deterioração do instinto sexual no homem, devido, geralmente, a uma doença nervosa. Frigidez, distúrbio do instinto sexual que se caracteriza pela diminuição do apetite sexual na mulher. Erotismo, tendência abusiva, são indivíduos levados pela obsessão impossível de mostrar seus órgãos genitais. Narcisismo é a admiração pelo próprio corpo, ou culto exagerado da própria personalidade e cuja excitação sexual tem como preferência o parto, o aborto e o infanticídio. O conceito de gravidez se confunde com de ciclo gravídico, podendo ser definido como o intervalo de tempo decorrido entre o momento de fecundação com a fixação do óvulo na parede uterina e a expulsão do feto e seus anexos do diagnóstico da gravidez. Paternidade, simulação e dissimulação, infanticídio, estado puerperal. Atestado de gravidez para fins administrativos e trabalhistas, prova de violência carnal, impossibilidade de anulação do casamento, meio de contrair é o processo fisiológico onde o produto da concepção, tendo alcançado o grau adequado de desenvolvimento, é eliminado do útero materno. O puerpério é o período compreendido entre o fim do parto e a volta do organismo materno às condições pré-gravídicas. Os abortos eventuais não são penalmente puníveis em virtude de sua ocorrência independente da vontade da gestante. São de dois tipos. O primeiro, patológico ou espontâneo, que são problemas de má formação do feto, inadequação do aparelho reprodutor feminino, dentre outros, podem fazer com que a evolução do ciclo gravídico seja interrompido repentinamente com a expulsão involuntária do feto. Acidental. Podem se originar tanto de traumas emocionais como de traumas físicos, intoxicação ou infecção, que venha a comprometer o processo de gestação de maneira irreversível. A perícia deve se acercar de cautelar em aceitar são abortos intencionais que têm interesse jurídico e podem ser divididos entre puníveis e não puníveis. Dentre os abortos não puníveis, temos de acordo com a prevenção no Código Penal, artigo 128, inciso 1 e 2. As duas situações. O primeiro, terapêutico ou necessário, quando há risco de vida para a gestante e para o feto. Sentimental, quando a gravidez resulta de estupro. Existem ainda formas de aborto controvertidas que ainda não estão claramente definidas nos aspectos. O infanticídio. Artigo 197. Matar algum recém-nascido. Pena
por 3 a 10 anos de prisão, com multa correspondente metade do tempo. Artigo 198. Se a própria mãe matar o filho recém-nascido para ocultar a sua desonra, a pena com trabalho por 1 a 3 anos. No Código Penal, o artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. A pena de detenção de 2 a 6 anos. Momento do início do parto, extremamente importante, pois ele ajuda a indicar se trata-se de crime de aborto, homicídio ou infanticídio. A influência do estado puerperal é o início do parto, o rompimento da bolsa, ou qual o feto surge no orifício vulvar. Trabalho de parto, início, clínico, contrações uterinas, médico legal, ruptura da bolsa. O fim, expulsão da placenta. Logo após é um estado e não um tempo definido. Você sabia que a tanatologia tem ligação com a mitologia grega? Thanatos, ou a morte, como é conhecido, é um nome grego, filho da noite que o concebera sem o auxílio de nenhum outro deus, irmão do sono, inimigo implacável do gênero humano, odioso mesmo aos imortais. Ele fixou a sua morada no Tártaro, segundo Êxodo. Para os poetas, ele fixou sua morada diante a porta dos infernos. Já o sufixo logia, que deriva do grego, significa falar ou estudo. E com isso temos a tanatologia, que é o estudo científico da morte. A tanatologia investiga os mecanismos e aspectos forenses da morte, tais como as mudanças corporais que acompanham o período pós-morte, bem como os aspectos sociais e legais mais amplos. Esse estudo tem vários ramos e aplicações, mas atualmente vem se destacando na área policial e jurídica. Por quê? Com os trabalhos do tanatologista policial e do médico legista, que vem ganhando mais notoriedade na atualidade por conta dos casos de homicídios de grande repercussão, que esta ciência vem ajudando a desvendar. O termo tanatologista policial é um conceito moderno e pouco conhecido, mas que vem ganhando força devido à especialização desses profissionais, grandes aliados dos médicos legistas. A psiquiatria forense é uma subespecialidade da psiquiatria, que lida com a interface entre a lei e a psiquiatria. Para ser um psiquiatra forense, é necessário treinamento específico para ser reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É uma subespecialidade tanto da psiquiatria como da medicina legal. Estes profissionais trabalham com tribunais, onde, a pedido da Justiça, avaliam a sua capacidade para atos da vida civil e também de sua capacidade de serem responsabilizados criminalmente, baseando-se no estado mental do indivíduo avaliado e determinando recomendações. O Centro de Perícias Científicas, conhecido como Renato Chaves, tem se mostrado fundamental na resolução de casos que envolvam tal perícia, como casos de grande repercussão, o do maníaco do Ceasa, do Imaculado de Altamira e outros casos. A psiquiatria forense estuda doenças mentais, distúrbios mentais, vontade e comportamento humano. Você sabia que a perícia de necrópsia pode ser considerada uma das principais do Instituto Médico Legal? Trata-se de um exame macro e microscópico realizado por um médico legista após a morte de um indivíduo, com a finalidade de identificar a causa do óbito, apontar doenças associadas e esclarecer os traumas sofridos pela vítima. Esse tipo de perícia é realizada em cadáveres vítimas de morte violenta, como assassinato, queda, afogamento, descarga elétrica e etc., por meio de solicitação de uma autoridade policial ou judicial. Você sabia que o ML do Pará possui um raio-x de última geração? O arco cirúrgico que permite periciar um corpo de forma digital em busca de indícios, como traumatismos ou projéteis de arma de fogo. A perícia também é realizada em vítimas de morte consideradas naturais,
que são mortes ocasionadas por doenças ocorridas em hospitais ou até mesmo em sua residência. Esse tipo de necropsia é chamada de serviço de verificação de óbito. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.